Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação! A sua rotina é cheia de desafios e atribuições, mas você não precisa fazer tudo sozinho. Todo empresário precisa de apoio. Por isso, ele precisa de um lugar que entenda seus desafios, possua corpo técnico especializado e apresente soluções customizadas. A Firjan é este lugar. A gente pratica o associativismo de alto nível, garantindo a prestação de serviços de excelência e benefícios exclusivos para os associados. Reunimos empresas e indústrias de todos os tamanhos e setores em torno de um propósito comum. Juntos, conseguimos fortalecer ações para alcançar grandes objetivos. Juntos, buscamos as melhores soluções para um bem maior a todos. Juntos, somos mais fortes. Isso é associativismo. Com força e poder de mobilização, a Firjan atua de forma coletiva. Faz a sua voz ser ouvida nas esferas governamentais e contribui para o aumento da produtividade e crescimento dos negócios. Ao se tornar associado, sua empresa passa a ter acesso a soluções, benefícios e valores diferenciados nos serviços e produtos da Firjan Senai, Firjan SESI e Firjan IEL, além de uma rede de parceiros e convênios com vantagens exclusivas. Portanto, seja sua empresa pequena, média ou grande, da indústria ou do encadeamento produtivo, a Firjan é para você, por meio dos nossos sindicatos e da Firjan CIRG. Para ter acesso a todas as vantagens é muito fácil. Basta acessar nosso site, preencher a ficha de pré-cadastro e aguardar o contato da nossa equipe. O lugar do empresário é na Firjan. Conte com a nossa parceria estratégica. Conheça todas as vantagens de se associar em firjan.com.br/associe-se. Juntos, somos mais fortes. Seja associado. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando agora mais um Aquário Casa Firjan, essa série de palestras e debates que a gente organiza aqui na casa desde que a Casa Firjan inaugurou, lá em agosto de 2018. A gente já está chegando aí na nossa edição número 170. Então, muito obrigado por estarem aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado de carbono, trazendo cases, trazendo exemplos diferentes sobre esse tema. Então, acho que vai ser uma discussão muito bacana. Mas antes, aqueles recadinhos iniciais de praxe. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas dando um alô aqui no chat, isso é muito bacana, agradeço a participação de vocês. O legal de quem está assistindo esse evento ao vivo é isso, né? Vocês podem comentar aqui e também trazer suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai tentando incorporar elas ao longo do debate, na medida do possível, é claro. Então, coloquem aqui que a gente vai colocar na nossa conversa, beleza? Lembrando que o link também fica disponível depois, se vocês quiserem rever ou compartilhar com amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. A gente coloca aqui no descritivo do YouTube também alguns links, já tem o link para o próximo aquário. Agora a gente tem feito esse ano o aquário quinzenal, então a próxima discussão vai ser no dia 26/4, onde a gente vai falar sobre conceitos e boas práticas de UX, experiência do usuário, User Experience, trazendo aí também protagonistas do tema como Guilherme Reis, autor do livro Fundamentos de UX, Conceitos e Boas Práticas, a Karina Troncos, que é designer de produto da Fjord e criadora do Nina Talks, um canal aí que bomba bastante no Instagram sobre esses temas relacionados à experiência no ambiente digital, e a Paula Salles, que é o X Research Manager da Nubank, uma empresa também que é super referência no tema. Então,
para quem gosta desse tema, vale a pena acompanhar. A gente coloca aqui no descritivo do LinkedIn também, no descritivo do vídeo, o LinkedIn dos participantes, para que você possa acompanhar o trabalho deles mais de perto posteriormente. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante aqui o que for apresentado. E estão dados os recados. Por fim, né, acho que é importante falar, a gente lançou um podcast agora, no mês passado, onde a gente traz temáticas relacionadas a esses temas que a gente também trabalha aqui no Aquário, que é sobre novas tecnologias, novos comportamentos, novos modelos de negócio, e o que as empresas e as pessoas podem fazer hoje para estarem cada vez mais preparadas para o futuro. O podcast é o Lab de Tendências, a gente já está com 3 episódios gravados lá, então sintam-se convidados e convidadas aí a acompanharem essas conversas também por lá. São conversas um pouco mais aprofundadas, um pouco mais curtas, né, com temas específicos. Vale muito a pena, os episódios estão muito bacanas e o link está aqui, o primeiro link que vocês podem achar no descritivo do vídeo desse podcast. Mas sem mais delongas, a gente está aqui para falar sobre ESG e o mercado de carbono, como avançar na meta net zero. Para falar sobre isso, a gente tem aqui conosco, né, o Antônio Teixeira, que é gerente de desenvolvimento de novos negócios na Way Carbon, o Felipe de Luca, executivo de contas e parceria da Moss.Earth, e aqui um disclaimer, infelizmente a Fernanda Castilho, que participaria pela Moss, teve um imprevisto médico, mas que bom que a gente conseguiu aí, de última hora, o Felipe gentilmente aceitou cobri-la nessa conversa, então agradecemos aí a ele, ele vai tocar essa parte da Moss, e para concluir o nosso painel, a gente tem o Vinícius Benevides, que é diretor operacional e head de inovação da Dimensional Engenharia e VP do Sinduscon Rio. Então, muito obrigado, Antônio, Felipe e Vinícius, por estarem aqui batendo esse papo. E para mediar essa conversa maravilhosa que a gente vai ter hoje, eu passo a palavra para a Andréia Lopes, que é especialista em sustentabilidade na Firjan. Andréia, tudo bem? Está com você. Oi, Yuri, muito obrigada aí por essa abertura tão dinâmica, trazendo tantas novidades para a gente, né? Antes da gente passar a palavra aos palestrantes, eu queria trazer apenas algumas palavras introdutórias, né, para a gente contextualizar esse tema que é tão importante para o nosso meio empresarial, né? Ultimamente, né, a gente tem ouvido falar, né, sobre o que a ciência fala sobre questões de mudanças do clima, como isso afeta os negócios, e recentemente o último relatório do IPCC, ele reforça o alerta de que precisamos agir cada vez mais rápido, né? Porque nunca se emitiu tanto gases de efeito estufa quanto na última década. E aí essas emissões precisam parar, né? A gente fala desse ponto de inflexão das emissões, e aí existe um alerta que a gente precisa reduzir as emissões drasticamente para a gente limitar o aquecimento global à temperatura de 1,5 graus. Por outro lado, tem o Fórum Econômico Mundial, que também divulgou recentemente seu tradicional relatório de riscos globais, o qual apontou a mudança climática como principal preocupação para 2022. Ou seja, entre todos os aspectos, não só aspectos ambientais, a mudança climática foi destacada como um dos fatores principais, ou seja, o fator mais importante a ser trabalhado na gestão de riscos globais. Em 2020, a gente sabe, né, a BlackRock, quem trabalha nesse ramo, né, já ouviu falar sobre a BlackRock, é a maior administradora de eventos do mundo. Ela anunciou que passaria a incorporar na gestão e construção do seu portfólio questões de sustentabilidade e riscos climáticos. E aí, nesse contexto, o ESG foi o novo nome adotado para demonstrar, principalmente ao mercado financeiro, o engajamento do setor empresarial em questões sociais, ambientais e de governança. Então, para a gente concluir aqui essa fala inicial, eu destaco o seguinte: a ciência grita por urgência para a descarbonização da economia, e o setor financeiro e investidores sinalizam a importância das questões climáticas na economia global. Então, para a gente discutir, entrar nesse debate, né, tão gostoso, com especialistas no assunto, eu chamo primeiro para falar conosco o Antônio Teixeira, né, da Way Carbon. E aí, Antônio, seja muito bem-vindo, sabe? É um prazer recebê-lo. Eu lembro aos nossos telespectadores pelo YouTube que vocês podem mandar perguntas pelo chat
tá? No chat do YouTube, vocês podem ali colocar as suas perguntas que a gente vai fazer para os palestrantes. Então, primeiro eu passo a palavra para o Antônio, e aí eu peço ao Antônio para falar um pouco, Antônio, uma visão geral de ESG, né? Como que o mercado está trabalhando essa questão de ESG e descarbonização. Agradeço mais uma vez, Antônio, e a palavra está com você. Legal. Bom, gente, primeiro, boa noite. Agradeço o convite da Firjan aí, em meu nome, em nome da Way Carbon, em participar desse evento com vocês. Cumprimento também o Vinícius, o Luca, a Andréia, o pessoal todo presente aqui. E a Andréia já colocou muito bem, né, no começo da fala dela, a ciência, ela grita por os setores e governos, né, que eles se engajem de uma vez por todas na questão climática. E não é de hoje que isso está sendo feito, né, que esse grito já foi bradado. E a própria sustentabilidade, ela não é um conceito novo, né, isso foi se desenvolvendo e sendo incorporado, talvez de maneira muito tímida nas décadas anteriores, e agora com um olhar diferenciado aí do mercado financeiro, sobre como as empresas vão reportar suas informações ligadas a aspectos de sustentabilidade, houve uma nova, né, ganhou-se uma nova roupagem aí do que a gente chama de ESG. Um dos marcos mais recentes foi essa carta aberta da BlackRock, do Larry Fink, falando sobre o investimento em negócios que realmente sejam sustentáveis e estejam preocupados com uma transição econômica sustentável para uma transição de uma economia de baixo carbono. E nós aqui na Way Carbon acreditamos nisso, o nosso propósito é esse, trabalhar para catalisar a transformação para uma economia de baixo carbono, e invariavelmente isso vai passar, sim, por grandes esforços de empresas e governos para que olhem para todas as possibilidades que devem ser feitas de maneira urgentes, para que a gente, assim, para ontem mesmo, para que a gente obtenha algum sucesso num cenário que a gente já sabe que vai ser muito ruim e que a gente quer agora que ele seja o menos pior possível, né? A tônica da discussão é essa. A mudança climática já é uma realidade, é inegável isso, e ela vem ganhando contornos cada vez mais dramáticos. Então, a gente pode falar que a gente está numa corrida mesmo contra o tempo, não dá mais tempo de ficar discutindo, dando voltas, aventando se eu não fizer nada. Não existe mais essa opção de não fazer nada para as empresas, para o governo, porque senão o seu próprio negócio ele vai deixar de existir, você vai ser engolido pelas empresas que estão se mobilizando na agenda, porque a gente está vendo que a própria mobilização, o posicionamento, você ter uma estratégia climática robusta, hoje é o fiel da balança para o investidor colocar dinheiro no seu negócio ou não. Como o seu negócio vai ser sustentável, vai ser resiliente, vai estar adaptado à mudança do clima nos próximos anos. E o Brasil, né, nesse contexto, muitos dos olhos, né, estão voltados para o Brasil. O Brasil ele tem uma relevância dentro da agenda climática enorme, pelo seu tamanho, pelo seu potencial de contribuir com a questão climática através de projetos florestais. Na COP do Egito, a Way Carbon lançou em parceria com o ICC um estudo que aponta o potencial do mercado de carbono aqui no Brasil. Então, os números são bastante relevantes, mais de 100 bilhões de dólares em movimentação aqui no país. Então, isso dá a tônica aí. A gente tem um perfil de emissão diferente de alguns outros países. O Brasil orbita ali a 10ª posição em países que mais emitem gases de efeito estufa no mundo. E quando a gente pega o perfil de emissões do Brasil, a gente tem muita emissão associada à mudança de uso da terra, muita coisa associada a desmatamento. O setor agro, né, tem a sua representatividade também, um perfil um pouquinho diferente de alguns outros países super industrializados, como a China, como os Estados Unidos. E aí, dentro desse contexto, né, o que
as empresas precisam fazer para entrar de vez na agenda climática e ter um posicionamento firme. Invariavelmente, quando a gente fala em mudança climática, em mitigar o impacto em termos de emissões de gases de efeito estufa, vai passar por medir quanto de gases de efeito estufa aquela empresa mede, né? Você não consegue atuar em cima de nada que você não meça. Então, esse é um ponto de partida inicial. Fazer o seu inventário de gases de efeito estufa, quantificar as suas emissões, conhecer o seu perfil de emissões no escopo 1, 2 e 3, para que aí você saia de um papel que a gente tem visto até agora no mundo corporativo, de apenas reportar essas emissões para dar o tom do tamanho do impacto dessa empresa, e você passe para um momento posterior de realmente fazer a gestão de gases de efeito estufa. Você ganha essa maturidade. Hoje, a própria Way Carbon, que é uma consultoria de base tecnológica, desenvolveu um software que chama Climas para a gestão da sustentabilidade, e um dos principais módulos dentro da ferramenta é justamente a quantificação de gases de efeito estufa, para que a empresa tenha uma visibilidade da onde vêm essas emissões, de uma forma organizada, centralizada, para que ela identifique os pontos onde ela possa atuar e revisite isso frequentemente, com uma periodicidade maior do que olhar para aquela foto que foi tirada ali de trás para frente e apenas reportar aquilo, mas que aquilo seja incorporado mesmo como um tema transversal dentro da organização. E aí você começa a incorporar a mudança do clima dentro do seu dia a dia, dentro das operações, começa a atuar nisso, né? A gente vê que a utilização de ferramentas como o Climas elevam o patamar de maturidade das empresas de uma maneira muito rápida, então quem nunca fez um inventário e passa a ter essa visibilidade acaba sendo algo muito interessante. E depois, com o ganho de maturidade, quando a gente pensa em descarbonização, em estratégia climática, a gente tem, né, algumas possibilidades. Uma delas é uma empresa, por exemplo, de médio porte. O pessoal que está assistindo a gente aqui agora pode falar, bom, o que eu tenho de oportunidade, né, no mercado agora? Então, existe a possibilidade de você fazer a pegada de carbono de um serviço, de um produto seu especificamente, conhecer muito bem o seu processo ligado àquele produto, atuar em cima dele para descarbonizar, né, para fazer o possível para reduzir as emissões e, tendo essa noção, já até trabalhar em alguma coisa em compensação de emissões, com a compra de créditos de carbono no mercado voluntário, e aí ter um produto carbono neutro, por exemplo, né? Então, a Way Carbon tem dentro do seu programa Amigo do Clima alguns produtos carbono neutro que o pessoal encontra aí nas gôndolas do supermercado. E aí um passo mais adiante, né, começando, por exemplo, com essa pegada, reduzindo essa pegada de carbono de algum produto especificamente, é você olhar para o seu negócio como um todo. E aí o desafio de se descarbonizar é grande. O que a gente chama de estratégia de descarbonização ou estratégia de mitigação. E passa, né, por alguns passos de você conhecer exatamente o seu perfil, ver se o seu escopo 3 é relevante, é material para o seu negócio, para aí você começar a desenhar uma estratégia, né, que vai passar ali pelo desenho dos cenários de descarbonização, ou seja, nos próximos anos, quanto a minha empresa vai emitir de gases de efeito estufa, né, qual que é a minha estratégia corporativa, e aí como é que eu começo a entender o tamanho do desafio que é para eu me descarbonizar, e a partir disso elencar tecnologias, iniciativas, num ranqueamento que vão levar a esse processo de descarbonização. E aí você, né, amarra tudo isso e tem o que a gente chama de estratégia de descarbonização. Quando a gente fala em posicionamento, em ter uma estratégia robusta, e até levando aqui para o tema do nosso encontro de Net Zero, a gente tem, né, algumas prerrogativas, algumas metodologias, né, com base no que a ciência preconiza,
para que você tenha uma estratégia de descarbonização robusta mesmo, que ela leve em conta o setor que você atua, as possibilidades de redução, o que existe de tecnologia, exatamente aquilo que pode ser feito e que está ao alcance das empresas, para que nesse esforço conjunto a gente obtenha o mínimo de sucesso ali na contenção da temperatura no globo terrestre. Então, não é um desafio simples, mas mais do que não ser um desafio simples, ele precisa ser iniciado o quanto antes. Se me perguntarem por onde eu começo, né, o pessoal de sustentabilidade, como é que eu engajo a minha liderança, o que eu preciso fazer? O mais importante dentro da agenda climática é realmente querer fazer. Não é querer surfar na agenda de uma agenda, não é querer se aproveitar do tema, é realmente procurar entender o seu papel, o impacto que a sua empresa tem, entender que a mudança do clima já é uma realidade e que se não for feito nada, isso vai se agravar ao longo do tempo. E aí, entendendo isso, o tema ele começa a ser tratado de uma forma mais profunda, mais direta nas organizações, de modo que isso enseje profundas transformações dentro das organizações. E isso não é, assim, uma corrida de tiro curto, é uma jornada muito longa que a gente vai ter que percorrer junto e que cada um entenda o seu papel e faça a sua parte. Obrigada, Antônio, perfeita. A sua fala trouxe para a gente essa visão que a gente precisava, né, de que a sustentabilidade não é uma opção, né, não é mais uma opção, né, não existe mais a opção, eu vou trabalhar questões de sustentabilidade. Não estamos mais nesse tempo, esse tempo já passou, né? Então, governos, instituições, empresas precisam estar engajadas e agirem, né? Não só engajados, mas com ações, né, que contribuam para o alcance dessa meta climática global. Você destacou a importância da gestão das emissões, né, e a internalização das questões climáticas na gestão estratégica das empresas, isso é fundamental. E nos deixou um recado aí que é importante a gente destacar, que é esse grande desafio, né, que é essa jornada, né, não é de hoje para amanhã, mas é uma jornada rumo ao net zero. E aí todos, né, toda a sociedade, ela tem que estar envolvida nesse processo. Eu te agradeço aí, eu vou passar a palavra para o Felipe, né. Felipe, seja bem-vindo também. Conta um pouquinho para a gente, né, que iniciativas e ferramentas, né, podem contribuir para esse processo de descarbonização. Legal. Primeiro de tudo, um super prazer estar aqui com vocês. Acho que eu fui super bem apresentado pelo tema. O tema foi super bem apresentado por você, André, e pelo Antônio também. Eu acho que muito do que eu vou trazer aqui hoje talvez tenha um pouco de interseção com o que o Antônio acabou de lidar, e é um prazer muito grande estar representando a Amos também aqui nessa conversa. Acho que eu vou primeiro trazer um pouquinho desse contexto do mercado de carbono, né, e trazer um pouco de ênfase também da atuação da Amos, né, que a gente tem um paralelo muito grande com a Amazônia, que tem um papel fundamental também, essencial, né, em combate às mudanças climáticas. Bom, primeiro, dados os agradecimentos, né, trazendo um pouquinho dessa questão do mercado de carbono, né, a Amos também atua no mercado voluntário de carbono. Hoje a gente sabe que no Brasil a gente não tem um mercado regulado, e mercados regulados como um todo existem no mundo, né, então, assim, onde empresas têm metas e limites claros, né, elas são obrigadas, né, a assumir a responsabilidade sobre as suas emissões. No Brasil a gente tem um mercado voluntário, né, que são empresas que por todos os seus stakeholders, né, sejam investidores, como a gente citou o exemplo agora das empresas, né, e das venture capitals que estão trazendo justamente essa visão para investimentos que estão atrelados a iniciativas a favor do clima, mas também consumidores, né. Então, assim, a gente tem também estudos que comprovam que hoje os millennials, né, são a população com maior atividade econômica, né, tanto em relação a estar coordenando as empresas, como também a relação do consumo, né, e elas estão diretamente
estão buscando diretamente empresas que tenham ações em favor do clima, né? Então, a MOS atua justamente em parceria com essas empresas, né? A gente se posiciona como uma climate tech, né? Então, assim, clima e tecnologia são palavras muito fortes, assim, que a gente tem nesse contexto. E como funciona muito a nossa atuação tem um paralelo muito grande com o que o Antônio acabou de dizer, né? Que parte justamente desse plano baseado em ciência. E esse plano baseado em ciência tem passos, né? São muitos estudos que colocam para a gente passos, né? Que podem se descrever como justamente identificar essas emissões, né? Sejam empresas, governos e outras entidades, para justamente poder gerar ações de redução e compensação, né? Então, a gente precisa ter esses números para saber onde atuar, onde as emissões da nossa operação como empresa ou como país como um todo estão localizadas para justamente criar planos efetivos de redução. Mas a gente entende que existe uma barreira tecnológica para a gente, por exemplo, descarbonizar nossos transportes como um todo, né? Tem um passo muito grande para a gente poder trazer modais elétricos, por exemplo, e ter o abastecimento dessas baterias com energia renovável. Então, assim, enquanto essa jornada de redução de emissão, que ela é essencial, né, que a gente tenha nos próximos anos, enquanto isso não é possível por conta dessas limitações, existe a possibilidade também da compensação dessas emissões, que, como foi citado pelo Antônio. E a compensação, né, em questão da MOS, né, ela vem muito de créditos de carbono, né, que acho que só trazendo um contexto para quem ainda não esteja tão familiarizado com o assunto, um crédito de carbono tem uma correspondência a 1 tonelada de carbono evitada ou... Então, assim, a gente evita o envio de 1 tonelada de carbono para a atmosfera ou sequestra 1 tonelada de carbono da atmosfera. Então, o crédito de carbono é um certificado correspondente a um serviço ambiental que tem essa equivalência. Então, em questão da MOS, né, existem diferentes maneiras da gente sequestrar e armazenar carbono da atmosfera, só que a gente tem uma atuação direcionada, né, no bioma da Amazônia. E por quê, né? Então, a floresta amazônica, e como o Antônio também trouxe, né, vou referenciar você várias vezes aqui, Antônio, muito obrigado pela sua introdução, mas o Brasil como um todo tem cerca de 40% vem justamente do uso indevido da terra. Se a gente fosse uma pergunta, né, qual que é o estado que mais emite gás carbônico do Brasil? A gente pode imaginar que são estados mais industrializados, né, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas não. As emissões, o estado que mais emite hoje é o Pará, justamente por conta desse uso indevido da terra, né? Então, como isso acontece, né? Quando a gente degrada a floresta, o carbono que está sendo estocado ali na matéria orgânica, ele vai para a atmosfera, né? Então, o processo de fotossíntese, né, o sequestro de CO2 para transformar isso em celulose. E quando a gente queima, derruba a floresta, esse CO2 vai para a atmosfera. Então, a floresta é um grande armazenador, um grande estoque de carbono, né? Mas muito além disso, né? Então, quando a gente pensa em um crédito de carbono que vem de um projeto oriundo da floresta amazônica, a gente está, sim, de fato, pensando na adicionalidade, que é justamente a gente ter esse sequestro e armazenamento de carbono, mas a gente está pensando também na regulação do ciclo hídrico. Hoje, o Brasil, cerca de 90% da nossa produção, né? O Brasil tem um papel fundamental de produção de alimentos no mundo, e cerca de 90% da nossa produção agrícola ela é irrigada pela chuva. A gente pode ter sentido recentemente um aumento no preço do café, né? E as consequências disso vêm direto com a estiagem. A floresta amazônica, né? Vocês já podem ter visto também aqueles pontos dos rios voadores, né? E o papel que esses rios, né? Da evaporação da floresta amazônica tem para a irrigação de toda a América. Então, assim, tanto para o sequestro e armazenamento de carbono, mas com a biodiversidade, o ciclo hídrico, né? A preservação da floresta tem um papel fundamental para justamente o combate a mudanças climáticas. Então, a MOS tem esse foco com projetos parceiros, né, na região amazônica. A gente espera também criar projetos, né, dado que a gente vem sentindo, né, então, assim, a gente atua diretamente em parceria com pessoas e empresas. Acho que eu vou puxar um contexto da MOS para amarrar esse ponto do crédito de carbono da floresta, mas a gente começou, a MOS é uma empresa global, que foi fundada em 2020 pelo nosso CEO, que é o Luiz Adame, e ele trouxe justamente... nesse início da MOS, a tokenização desse crédito. Então, o crédito de carbono é um certificado digital, onde a gente colocou ele em blockchain para adicionar um nível maior de segurança e também para trazer liquidez a esse ativo, né? E hoje a gente tem o nosso token, que é o MCO2, que ele traz, né, justamente uma facilidade de acesso a crédito de carbono de preservação da floresta amazônica. Então, a MOS junta tecnologia, né, parte com esse ideal de juntar tecnologia para dar escala em combate a mudanças climáticas. Então, em 2020, a gente iniciou nossas atuações. No ano de 2021, né, quase no final, a gente está com cerca de 300 empresas parceiras,
que passam por essa jornada com a MOS de cálculo, compensação das suas emissões, né, e também de influência, né, e comunicação dessas ações, tanto para os seus clientes como também fornecedores. Então, além de calcular, reduzir e compensar, no plano baseado em ciência tem uma importância muito grande da gente influenciar ações a favor do clima, como essa discussão que a gente está tendo aqui agora. Então, a gente tem esse papel justamente de levar essa mensagem. A gente sabe que é um tema que as emissões começaram a ter uma grande força, né, um período de industrialização. Então, uma curva exponencial de emissões que a gente tem, desde a primeira Revolução Industrial e até agora. Hoje, o mundo emite cerca de um pouco mais de 52 bilhões de toneladas, né? Para a gente imaginar isso, uma tonelada de carbono, ela tem uma dimensão, um volume aproximado assim, de um balão da Capadócia. Às vezes é difícil tangibilizar, né, essa quantidade. E o nosso objetivo é justamente, como planeta, né, levar essas emissões ao zero. Então, a gente auxilia, né, nesse passo que é o cálculo, tanto como inventariação, cálculo de produtos, né, da pegada de carbono como um todo, de serviços, né, a gente tem todo esse processo, e o processo de compensação, que é onde a gente adquire esses créditos de carbono desses projetos parceiros, ou seja, a gente leva uma ferramenta, né, um incentivo financeiro para a floresta estar de pé e evitar emissões que vão ser oriundas do desmatamento. Então, todos esses projetos, eles estão em áreas de pressão de desmatamento, né? Então, assim, a nossa atuação vem muito com isso. A gente percebeu no ano de 2021 uma crescente muito grande, né, da procura das empresas justamente por essa pressão de investidores, pelo interesse em ter uma agenda mais sólida com ações a favor do clima. E, através disso, a gente também busca, depois de uma rodada de investimento, destinar esse investimento para também a originação de projetos. Então, a gente quer, muitos proprietários de terra, né, dada essa demanda da nossa parceria com projetos, enxergaram uma forma de viabilizar economicamente o uso daquela terra através da preservação. Então, o crédito de carbono, né, voltando àquele ponto, né, de como a gente atua, mas amarrando com o crédito de carbono, ele é uma ferramenta para deixar a floresta de pé, né? E, assim, a floresta estando em pé tem todos esses benefícios, né? Tanto o sequestro de carbono, tem a regulação do ciclo hídrico e tudo mais, como eu já comentei. Então, hoje a gente está nesse patamar, né, de digitalizar ao máximo esse processo, esse mercado de carbono que é muito analógico, manual, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade justamente a ter o acesso, e, através da tecnologia, catalisar ações a favor do clima, ações concretas, né, justamente com toda essa atuação da MOS. Então, basicamente é isso, né? Passei um pouquinho sobre o mercado de carbono, um pouco da atuação da MOS, e passo a bola também para o Vinícius. Muito bom. Obrigada, Felipe. Acho que sua fala foi complementar à do Antônio, né? Mostrando, né, que como é importante essas ações de quantificar, de reduzir, de compensar as emissões, e principalmente a questão do incentivo financeiro para manter a floresta em pé. Acho que isso é super importante, válido, né, e as empresas que estão engajadas, né, a favor do clima, elas têm procurado, né, pela sua experiência, isso, o que você tem vivido, né, na relação com as empresas, que ela tem procurado participar desses créditos de carbono de mercado voluntário para compensar as suas emissões. E aí eu passo a palavra agora para o Vinícius, né? O Vinícius, ele é diretor, né, de uma empresa da construção civil, a Dimensional, e ele é também vice-presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil aqui do Rio de Janeiro. E aí foi muito interessante a participação do Vinícius, porque a gente vai trazer aqui um case, né, que ele vai apresentar para a gente, que é possível uma pequena e uma média empresa ter, sim, estratégia de ESG e um compromisso, né, com as questões climáticas. E aí, Vinícius, passo a palavra para você nos apresentar aí como que você tem enfrentado esse grande desafio de internalizar as questões climáticas na estratégia de negócios aí de uma empresa de médio porte. Obrigado, Andréia. Obrigado pelo convite, pela mediação, pela abertura. Queria agradecer também a Casa Firjan, ao Yuri, a Joana, pelo convite de estar aqui. Parabenizar os demais painelistas, o Antônio, o Felipe. Dizer que é um desafio falar depois de dois especialistas e que
trabalham em empresas disruptivas do mercado do clima, e eu sou diretor operacional de uma empresa de construção civil, uma empresa considerada um ramo, né, um segmento considerado mais tradicional. Né? Então vai ser um desafio aqui para mim, mas vamos lá. E queria agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando aí a essa hora, à noite, para poder estar trocando essa ideia e esses aprendizados. Eu já aprendi aqui bastante também. Eu vou compartilhar uma apresentação, tá? Eu preparei uma apresentação aqui. Vocês acompanham? Já conseguimos ver. Pode seguir, Vinícius. Ótimo. Bem, vou ter outro desafio também, que eu reduzi a apresentação para caber no meu tempo, mas normalmente é meia hora de apresentação. Mas vamos lá, acho que o Antônio e o Felipe já adiantaram, e você também, André, já adiantaram bastante dos temas, né? Bem, primeiro, só para abrir, acho que é importante a gente falar que esse tema que a gente está discutindo aqui hoje, ele é aderente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, em especial ao ODS número 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima, e mais alguns outros ODS acessórios. Bem, o ESG, que como o André bem colocou, isso daí veio à pauta depois da carta aberta da BlackRock, mas na verdade não é um tema novo. Pela primeira vez ele foi usado, essas 3 letrinhas foram usadas pela primeira vez em 2004, então, assim, não é um tema novo, mas que veio à tona recentemente. Bem, essa apresentação está disponível, acho que a Firjan deve disponibilizar também, aí tem algumas outras informações, está disponível também no nosso site. Então, assim, eu tento resumir o ESG como uma visão, uma mudança na verdade, é uma mudança de mindset das empresas de hiperfoco nos shareholders, né, nos acionistas, para as empresas que são orientadas aos stakeholders, ou seja, que elas estão olhando ali as partes interessadas como um todo, e elas acabam trocando resultados maiores de curto prazo por uma performance melhor no longo prazo, e com isso geram dividendos positivos para os acionistas e para a sociedade, e com muito mais constância. Então é por causa disso que acabou sendo uma atração dos investidores para esse conceito de ESG. E aí, por que diminuir e compensar as emissões de gases de efeito estufa? Eu vou partir de uma visão um pouco mais idealista, um pouco mais ativista, para uma visão mais pragmática. Então, a primeira seria o óbvio, né, que é criar um impacto positivo, deixando o planeta melhor para as próximas gerações. Depois, para estar alinhado com as políticas públicas e com os anseios da sociedade, como a gente falou, os ODS, os planos de desenvolvimento sustentável dos governos, Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto. E aí agora vamos para a parte mais pragmática, para conseguir capital mais acessível. Então nós temos hoje bondes verdes, linhas de crédito que têm taxas diferenciadas para empresas que têm essa agenda ambiental e o conceito de ESG na sua estratégia de negócio. Outro também, no lado do pragmatismo, que é a redução de custo. Hoje você tem custos elevados de aquisição, de tributação de combustíveis fósseis e recursos naturais não renováveis, então esses custos de aquisição estão cada vez mais caros. E, por fim, acho que o Antônio colocou bem, o Felipe também, para não ser excluído do mercado nos próximos anos. Então, assim, ou por uma obrigação legal, ou por crise de credibilidade, ou por uma demanda do próprio mercado, aí, as novas gerações que estão entrando. Acho que a André falou muito bem aí sobre as novas gerações e a mudança de perfil de consumo. Então, para a gente aqui, alguns anos atrás, era uma visão, hoje ainda é uma opção e um diferencial de mercado, e em alguns anos a gente tem a certeza que vai virar uma obrigação, e a gente já tem um exemplo aqui no Brasil, que o setor de distribuição de combustível fóssil, ele tem, além da obrigatoriedade de inventariar, ele já tem metas compulsórias de redução
de gases de efeito estufa. Então, acho que está chegando cada vez mais perto. Bem, e como é que é a jornada para neutralidade em carbono? Né? E eu vou fazer um paralelo aqui com o case da Dimensional. Então, primeiro, como ainda é voluntário, seria a visão top-down, ou seja, a alta direção da empresa está realmente comprometida com a agenda ambiental. E nesse primeiro passo seria sensibilizar a organização dessa visão. O segundo passo, aí aqui o Antônio coloca muito, acho que a literatura tradicional ela fala muito em primeiro inventariar, depois planejar e agir. E eu, assim, para as pequenas empresas e para algumas médias, eu inverto um pouquinho essa aí. Eu já acho que as empresas podem começar a agir nas reduções de emissão antes de inventariar, que requer um pouquinho mais de organização, mas não é nada de outro mundo quando eu vou mostrar. Mas então, assim, o segundo passo seria planejar, agir ou inventariar, que é o segundo passo tradicional da literatura. Inventar e agir, planejar, e aí o quarto passo seria compensar o excedente, atingindo, então, a neutralidade de carbono. Essa seria uma jornada completa. E o planejar e agir, né? Bem, o sensibilizar, eu acho que isso daí já está posto para todo mundo. Então, o planejamento. Como é que é o planejamento? O Antônio e o Felipe colocaram muito bem que a meta é a transição para uma economia de baixa emissão de carbono. Então, essa é a meta, seria uma gestão estratégica dos seus gastos. Mas como é que é hoje? Como é essa pirâmide hoje, fora, claro, em alguns negócios disruptivos? Hoje você tem uma economia onde se evita, né? Qual é o objetivo, então, dessa gestão estratégica dos gases? É bom a gente deixar isso claro. É evitar e reduzir, e depois compensar. Então, hoje a gente tem uma pirâmide que você evita um pouco, você reduz mais do que evita e compensa o seu excedente. E qual é o objetivo para esse futuro próximo? É a gente evitar o máximo, reduzir aonde não é possível evitar, e aí sim compensar o mínimo possível. Quer dizer, essa é a transição. Eu costumo mostrar esse gráfico para tentar mostrar que o foco não é compensar, é inverter a pirâmide. Realmente a gente está comprometido em evitar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas empresas e na sociedade como um todo. Bem, e aí umas ações possíveis, né? Então, tem a mudança para poder se evitar e reduzir. A mudança da matriz energética para fontes menos poluentes, né? Ou a mudança da matriz energética para fontes renováveis, como a solar, a eólica, a menos poluente gás, biodiesel, álcool. Você tem a eficientização energética com redução de consumo, que é o consumo consciente. E temos também equipamentos e frotas mais eficientes. O próprio Felipe falou da eletrificação da frota, mas hoje ainda tem eu coloquei aqui também, tem uma questão de custo que ainda não é economicamente viável. Evitar deslocamentos desnecessários, então reuniões virtuais, quando você está trocando aqui, isso que a gente está fazendo aqui hoje, essa reunião virtual, ela também está economizando a emissão de gases de efeito estufa. Todo mundo se deslocaria, algumas pessoas de outras cidades, né, ou outros estados, para poder fazer essa reunião. Então, você tem a diminuição da utilização de matérias-primas, principalmente não renováveis, reciclagem, economia circular, que eu acho que é outra tendência. E aqui no mercado nosso de engenharia de infraestrutura é o uso de drone, mistura morna e queimadores a gás, né? O inventariar. Em relação ao inventário, o que na minha visão é muito importante é a gente estar utilizando metodologias acreditadas. Como a gente ainda não tem um mercado regulado, eu acho que o foco seria a utilização de metodologias acreditadas. Então, por exemplo, no case da Dimensional, a gente usou a metodologia do GHG Protocol. Então, tiveram no ciclo de 2020, que foi divulgado em 2021, a gente teve 192 empresas no Brasil que aderiram ao GHG Protocol e somente 5 da construção civil. A Dimensional, uma das 5, que é a única do Rio de Janeiro que entregou um inventário completo nos 3 escopos. Então, o que eu acho importante de uma metodologia acreditada é que garante, a fidedignidade da sua contabilização de emissões, e 2, a transparência desses dados. E aí a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente como é que é esse inventário,
que um diretor meu falou: Vinícius, você tem que começar a falar nas apresentações, explicar. Isso daí é como se fosse uma declaração de imposto de renda, né? Só que dos gases de efeito estufa. Então, isso é feito com uma periodicidade anual, onde você inventaria todos os seus gases de efeito estufa, mal comparando com uma declaração de imposto de renda. Então, aqui no case da Dimensional, que a gente tem as emissões totais no ano base de 2020 por escopo. Então, o escopo 1 é aquele que está sob o seu comando direto, então combustão estacionária, combustão móvel, emissões fugitivas e efluente. A Dimensional emitiu 1.239 toneladas de gases de efeito estufa no escopo 1, escopo 2, que é o consumo de eletricidade, escopo 3 são os materiais, transporte terceirizado, tudo aquilo que faz parte da sua cadeia de valor, que está agregado ao seu negócio, mas que não necessariamente está sob seu controle, né, que necessariamente não está sob seu controle. Então, a gente produziu 1.828 toneladas no escopo 3, totalizando 3.000 toneladas de CO2 no ano base de 2020. Bem, e aí, por fim, você planejou, você inventariou e planejou, e aí, por fim, você tem a compensação, e o Felipe explicou bastante, então estamos economizando aqui alguns minutos de apresentação. O Antônio também falou muito bem. Então, como é que você faz esse offset, né? Na verdade, você tem você calculou, a gente calculou lá as 3.000 toneladas, sendo 1.250 no escopo 1, 3.000 toneladas de total emitido, e aí a gente passa para poder compensar. Como o mercado é voluntário, não é regulado, como nossos outros panelistas colocaram muito bem, mais uma vez, qual é a nossa visão? É utilizar certificações que são metodologias e projetos que são acreditados através de certificações reconhecidas internacionalmente. Então, você tem, por exemplo, o VCS, que é o Verified Carbon... agora me esqueci, VCS, que é da Verra, que é o Instituto Verra. Você tem também o CR, que é o Certified Emission Reduction, que é da ONU, que faz parte do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Então, a gente da Dimensional escolheu utilizar a metodologia da ONU, que é do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o CR, que é o Certificado de Emissão, de Redução de Emissão. Então, nós inventariamos e você escolhe um projeto que você vai apoiar do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Como o Felipe falou, o que são esses projetos? São projetos que ou evitam ou capturam o gás carbônico da atmosfera. Então, nós escolhemos, através do próprio site da ONU, tem um site que ele gera, eu posso dividir depois com vocês, quer dizer, é o offsetting.onu.com, e nós escolhemos o projeto da PCH Maracanã. Qual é esse projeto? Esse projeto ele é um projeto que o intuito dele, o objetivo dele é inserir energia renovável no nosso grid, grid interligado nacional, e nós adquirimos 8.888 CRs, e com isso nós aposentamos essas emissões de carbono em quantidade superior a que nós emitimos o total da empresa, e do escopo 1 e 2 muito maior. Então, com isso, nós conseguimos nos tornar carbono neutro em 2020, como foi colocado por todos, é uma ação voluntária, não é uma imposição nem legal nem mercadológica, e exatamente por isso eu gosto de frisar, por ser uma ação voluntária, eu acho que o importante para a gente evitar o greenwashing, né, que é o parecer verde, é a gente ter uma metodologia de inventário de gases de efeito estufa acreditada, que garante uma fidedignidade da sua contabilização, bem como projetos que são acreditados aí, ou certificados através de instituições que possuem um reconhecimento nacional ou internacional no tema, e esse binômio
ele garante uma fidedignidade e uma assertividade na realização dessa neutralização de carbono, e como eu disse, o mais importante é realmente o engajamento. Então, a gente mostra que é possível, sim, uma empresa de médio porte, de um mercado tradicional, estar engajada nessa agenda ambiental, e o mais importante é esse comprometimento, esse plano estratégico de se evitar e reduzir ao máximo. E, por enquanto a gente não alcança essa economia de baixo carbono, a gente está compensando para poder atingir as metas de aquecimento, de redução de aquecimento global. Eu acho que é isso, no mais, é agradecer a vocês aí pela oportunidade, pelo tempo. Poxa, fiquei aqui impressionada com o trabalho de vocês, Vinícius, parabéns aí. A gente sabe que não é fácil, né, internalizar essa gestão estratégica de emissões dentro de uma empresa, principalmente uma empresa, às vezes, de pequeno e médio porte, né? Então, é interessante esse teu case, que mostra que é possível, né? Acho que isso é fundamental para a gente incentivar outras empresas a percorrerem esse mesmo caminho. E, assim, eu achei super interessante a escolha de vocês de comprar créditos de MDL, que são créditos que têm metodologias comprovadas, toda uma robustez metodológica, né, que foi rastreada em toda a sua cadeia, com créditos validados, né, e certificados internacionalmente, utilizando projetos aqui no Brasil, né, que deixaram de ser comercializados nesse mercado internacional, que uma vez, né, o Brasil já foi líder, né, nesse processo de crédito de carbono no MDL, e aí eu só tenho a parabenizar aí a iniciativa de vocês, o resultado e o engajamento dimensional aí nessa causa, e eu espero que você, como representante do sindicato, né, consiga influenciar e incentivar outras empresas a percorrerem esse mesmo caminho. E aí, sem me estender muito, porque a gente está cheio de perguntas no YouTube. Queria agradecer suas palavras, para terminar, queria agradecer suas palavras e falar que eu acho que esse é o intuito, acho que o nosso intuito. Primeiro, eu mostrei que eu acho que tem espaço para, quando você fala em descarbonização e nessa agenda climática, tem espaço para, além de tudo, você diminuir custos empresariais. E dois, eu acho que o empresário ele tem uma responsabilidade de ser um vetor, né, para ajudar a tracionar essa locomotiva governamental para o caminho que a gente entende que é o mais adequado, que é o correto. Então, acho que o empresariado e as associações, as entidades de classe, a sociedade civil organizada como um todo, que é o que a gente está fazendo aqui através da Firjan, ela tem essa responsabilidade, sim, de estar dando o exemplo, divulgando as boas práticas e mostrando que é possível. E eu acho que o nosso case dimensional bacana é isso. A gente mostra, sim, que é possível, a gente está criando um impacto positivo e é possível as pequenas e médias empresas se engajarem nessa agenda ambiental, basta visão, vontade e organização. Obrigado aí, André. Perfeito. Gente, vamos lá, vamos iniciar o nosso debate, a gente já vai começar agora, e aí tem várias perguntas sobre precificação de carbono, sobre mercado de carbono. Eu vou tentar consolidá-las, tá, em uma mega pergunta, e aí eu coloco para vocês três responderem, cada um com a sua visão. E aí, vamos lá, vou começar uma pergunta. O Marcos Antônio, boa noite, Marcos, obrigada aí pela participação, assim como todos que estão mandando suas perguntas. Ele faz uma primeira pergunta assim: existirá igualdade de concorrência das empresas nacionais frente às grandes multinacionais? Os critérios estabelecidos na precificação de carbono terão viés ambientais e não geopolíticos? É uma primeira pergunta. Segura aí, gente. Tem outras. Vamos lá. Dentro da mesma questão de precificação e de mercado de carbono. Qual é a diferença entre mercado regulado e mercado voluntário? Essa foi a Joana Angélica Carvalho Ximenes que mandou essa pergunta para a gente.
Então, vamos começar por essas, depois a gente faz outras, que aí a gente cita o nome de todas as pessoas que contribuíram aqui com as perguntas. Então, de uma forma geral, né, falaram de precificação de carbono, como é que as empresas vão ficar à frente às multinacionais, vai ter um viés somente ambiental ou tem um viés geopolítico também nesse escopo, e a diferença entre o mercado regulado e o mercado voluntário. A gente hoje tratou aqui muito do mercado voluntário, né? Então, o nosso participante aqui quer saber qual é a diferença entre os dois mercados. Então, dou a bola para vocês. Antônio, você pode começar? Posso sim, vamos lá. E aí até um ponto interessante, né, a gente entender essa questão do mercado voluntário do carbono e como isso emergiu e como isso fomenta o tipo de iniciativa que vai ser um grande adjuvante aí no começo dessa jornada climática, é a gente entender que a questão dos créditos de carbono, ela existe fundamentalmente para incentivar práticas, iniciativas e tecnologias que num cenário usual, elas não seriam viabilizadas por questões basicamente econômicas. Então, o crédito de carbono, ele vem como um grande incentivador para se viabilizar isso. E aí, quando a gente olha para projetos dentro do mercado voluntário que geram créditos, esse aspecto inovador ou adicional que a gente chama, ele tem que estar muito bem estabelecido, né, para o projeto ele ser elegível para ser registrado aí dentro dos padrões existentes, né, o Vinícius citou aí o MDL, que está em transição para o MDS, a gente tem o Gold Standard aqui no Brasil também, temos o VCS, esses são os 3 principais aqui que a gente tem atuação no Brasil. E aí eles existem, os projetos, eles precisam realmente contribuir para um cenário melhor do que se eles não existissem. E aí é sempre importante a gente fazer esse exercício, né? Existe hoje uma procura muito grande, principalmente acho que depois da COP, a gente lá na WeCarbon vem lidando com isso, de muitas pessoas, muitos, às vezes, donos de terra, os mais diversos setores da indústria, querendo saber como é que eu consigo aproveitar as oportunidades dentro do mercado de carbono, como é que eu faço para registrar projetos dentro do mercado de carbono. E o aspecto fundamental é que o mercado de carbono, ele não necessariamente existiu para que as pessoas ganhassem dinheiro com ele, se especulassem disso ou qualquer coisa do tipo. Ele nasceu para fomentar esse esforço que está sendo necessário em tecnologias e iniciativas que não seriam viabilizadas. Então, isso é importante da gente entender, a gente entender que tipo de projeto pode entrar ou não. A gente tem no VCS, que o Vinícius tem, por exemplo, conforme o tempo vai passando, existe uma evolução daquilo que é aceito ou que não é mais aceito dentro de um padrão, né, que faz a verificação dos projetos e gera os créditos de carbono. Os padrões são essas organizações verificadoras, então, o Standards, CS, o IDL, o CDM, o DS. Então, o que acontece? No VCS, por exemplo, há um tempo atrás, os projetos de energia renovável eram aceitos, né? Então, você conseguia implantar um parque eólico, um parque solar, e aquilo gerar créditos de carbono. Porque, na época, esse tipo de projeto, né, ele era mais custoso, tecnicamente mais difícil de ser implementado, etc. Então, para ele ser viabilizado, precisava dessa sustentação do crédito de carbono. Só que com o passar do tempo, isso foi virando o business as usual de muitas empresas. Então, esse tipo de tecnologia não estava mais ali para substituir uma fonte não renovável, se não estava ali para substituir uma demanda cada vez mais crescente por energia elétrica. Então, o aspecto adicional do projeto, ele deixou de existir, ele não se configura. Então, isso é super importante para a gente entender a dinâmica do mercado voluntário. Os projetos florestais, o que acontece?
são áreas que precisam estar sob comprovada ameaça de desmatamento, em que você vê no mapa que tem um vetor indo para aquela área, e que se você não fizer nada, aquela área vai ser desmatada. E aí entra em tudo que o Felipe falou ali no começo, da mudança de uso da terra, de queimada, que tem as emissões associadas, que no caso do Brasil é super representativo. Então, aquela área ela já seria desmatada. Quando você tem um programa de conservação, se configura o caráter adicional do projeto, em função do tamanho da área, se gera a quantidade de créditos proporcional àquela área. Projetos de reflorestamento, a mesma coisa, né? Você já tinha aquela área derrubada e você está, por uma iniciativa ali específica, dentro daquele contexto, colocando uma nova floresta de pé ali, que ao longo do seu crescimento vai absorver carbono, e aí você consegue fazer, né, a gente tem as emissões evitadas e as emissões absorvidas, né, ou removidas. Então, nesse caso, ele estaria removendo emissões da atmosfera. E aí esse é o que a gente chama hoje no Brasil, essa é a big picture do mercado voluntário de crédito de carbono. O MDL, nesse momento, ele está parado, esse da ONU, o mercado em si, né, de comercialização dos créditos, com os créditos disponíveis, está acontecendo normalmente, mas hoje não é possível registrar novos projetos dentro do MDL, né, ele está sofrendo um processo de transição, ele venceu ali na COP, e a gente está esperando para ver o que vai ser aceito em termos de metodologia, em termos de projetos que vão ser possíveis de ser registrados. Então, hoje isso é o que a gente tem aqui em mercado de carbono, um mercado voluntário que está rodando desse jeito. A gente não tem um mercado regulado. E aí, um ponto, até já fazendo um gancho com a outra pergunta, é que em alguns locais do mundo, algumas regiões, existe um mercado regulado de carbono, e aí você tem algumas modalidades disso, por uma taxação direta ou por cap and trade, né? Ou seja, você tem metas ali de emissão por ano, e quem consegue reduzir daquilo fica com um ganho que pode ser comercializado por uma empresa que passou da sua meta. Isso que é o cap and trade, assim, de uma forma muito simplificada. E você já tem isso estabelecido em algumas regiões do mundo, a própria taxação de carbono. O que acontece é que, por uma questão de proteção da indústria local, se exige, por exemplo, que para importar um produto do Brasil, a empresa que está exportando, ela tenha que ter feito um trabalho de pegada de carbono, ter as suas emissões muito bem quantificadas, para que não haja um desequilíbrio econômico entre quem não está fazendo nada e quem até já está, né, sofrendo, entre aspas, com uma taxação, um instrumento econômico para a regulação disso. E aí entra numa questão de, né, respondendo a outra pergunta também, de como é que é o desafio das pequenas empresas com as multinacionais. É uma questão, assim, complicada pelo poder que talvez a grande indústria multinacional tem de viabilizar algumas ações, mas, ao mesmo tempo, o desafio das grandes empresas ele é muito maior em termos de abrangência, complexidade de operação. As grandes empresas, quando a gente fala em metas baseadas na ciência, em ser net zero, elas precisam olhar não só para dentro do seu negócio, não só para a operação intramuro, precisam olhar para toda a sua cadeia de valor para se descarbonizar. E isso não é fácil, né? Então, assim, o negócio vai ganhando alguns contornos muito complexos. Então, eu diria que esse desafio acaba sendo proporcional ali, né, na medida do ponto de vista técnico. Talvez do econômico hajam disparidades, sim, mas é isso que a gente observa. E a gente viu agora o caso da Dimensional, que o Vinícius apresentou, e é exatamente o que eu falei no começo, basta querer fazer, sabe? Tem muita coisa que dá para ser feita, é muito processo de iniciar a conscientização, mudar a visão da empresa em relação ao tema e começar a dar os primeiros passos. Não acho que aí concordo muito com a visão do Vinícius de que a compensação resolve todos os problemas, pelo contrário, é um adjuvante, né, enquanto as empresas estão se estruturando para se descarbonizar,
Mas se as empresas não se descarbonizarem, não existe créditos de carbono suficiente no mercado, ou seja, não existem projetos que diminuam o cenário de emissões e que levem a gente ao patamar que a gente precisa para conter a temperatura do globo terrestre entre 1,5 e 2 graus Celsius. Perfeito, Antônio. O Vinícius e o Felipe querem complementar a fala do Antônio? Felipe, quer complementar alguma coisa? Bom, acho que foi super contemplado, assim, por tudo que o Antônio trouxe, acho que foi super completo, né, só amarrando um pouquinho a questão geopolítica e essa questão de mercado, né, eu vejo que as duas perguntas, elas têm uma interseção muito grande, porque a regulação do mercado tem um impacto nas empresas, né, como um todo, e a gente vê exemplos, né, no globo como um todo, assim, de estados, governos que realmente colocam essa estruturação, isso, do mercado regulado, e isso tem um impacto direto também no mercado como um todo dessas regiões, né? Então, assim, só trazer esse adendo, assim, que a divisão entre os mercados e a pergunta, né, sobre essa interseção entre geopolítica e mercado, elas têm esse paralelo, né? Então, mas do resto, acho que o Antônio soube trazer muito bem. Ótimo. Vinícius, você quer complementar? Ou a gente passa... Acho que o Antônio deu uma aula aí, acho que resumindo, o mercado voluntário é esse, onde não tem nenhuma obrigação legal e não tem o governo regrando aí a comercialização desses ativos de carbono, e o mercado regulado, você tem o governo ativamente regrando e colocando limites e também criando essas normatizações para essa comercialização desses créditos, para poder realmente endereçar a questão da taxação ou cap and trade, como o Antônio colocou muito bem, que é a limitação de emissão com a imposição de metas. Então, acho que resumindo isso. Ótimo. Ficou mais do que completa agora, né? Vou fazer uma pergunta para o Felipe. Felipe, a Joana Cruz falou boa noite a todos, parabéns pelo evento, e pergunta como a MOS garante a preservação da floresta via token? Como o monitoramento via satélite evita que a floresta seja derrubada? Legal. Poxa, boa noite, Joana. Primeiro, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que ela vai ser legal para complementar um pouco do que eu trouxe em poucas linhas, né? Mas os créditos de carbono, eles são certificados, né? Como o Antônio já trouxe, de diferentes órgãos certificadores, né? Então, a gente tem Gold Standard, a Verra, com os Verified Carbon Units, que é uma unidade de crédito de carbono, e também o MDL, como um todo. Então, esse certificado, então, assim, vamos colocar no exemplo da Verra, né? Para a gente ter uma certificação de crédito de carbono na Verra, é um processo onde a Verra justamente estuda a capacidade de sequestro e armazenamento de carbono dessas áreas. E através desse estudo, né, na verdade, esse estudo é desenvolvido tanto com imagens de satélite, para entender justamente qual que é o potencial de armazenamento e sequestro de carbono daquela terra, como também o estudo da fauna e da flora dessas regiões, então, e também justamente da equipe da Verra visitando esses projetos para entender como que é feito esse manejo dessa área, para justamente comprovar essa adicionalidade. Então, o monitoramento de satélite é uma das ferramentas de estudo para a gente conseguir entender e mensurar qual a capacidade de uma área que está sob pressão de desmatamento de evitar essas emissões pelo desmatamento, né? Então, imaginando assim que a Verra faz a geração desses créditos de carbono, o que a MOS faz é justamente lastrear esses créditos num token, então assim, colocar uma camada extra de segurança e até de acesso justamente desse ativo ambiental através do token. Então, assim, de um lado, a gente tem a forma de originar esse crédito, então, pelo estudo da Verra, que inclui o monitoramento via satélite, e muitas outras, e toda uma metodologia para justamente entender qual que é o potencial de sequestro e armazenamento de carbono da Terra, e do outro lado, a gente tem a tecnologia em blockchain que traz, né, essa outra camada para acessibilizar. Então, hoje é possível, através de exchanges, né, que são essas carteiras para você acessar e ter a compra desse token como um todo, por exemplo, o mercado do Bitcoin, a Coinbase, né, que é uma exchange que fica fora do Brasil. A gente foi o primeiro token também a ser listado primeiro token da América Latina a ser listado numa exchange internacional. Então,
que isso traz, né? Traz acesso, né, a um ativo que até então tinha essa necessidade de ser comercializado, né, diretamente com os projetos. Então, assim, o token, ele é uma das ferramentas que a Mois desenvolveu e vem desenvolvendo justamente para facilitar, dar liquidez, dar acesso ao crédito de carbono que foi originado por essa metodologia. Então, através disso, a gente tem essa resposta. Então, de um lado, a parte do monitoramento, né, via satélite, para ter o acompanhamento, para entender se de fato essas áreas estão sendo preservadas, para ter uma foto completa daquela área, entender a formação, se existe uma formação rochosa, por exemplo, né, ter qual que é o balanço que a gente tem daquela área para ter justamente o armazenamento de carbono, e do outro lado o token, né, sendo assim esse acesso, né, essa equivalência. Então, cada MCO2 tem uma equivalência para 1 tonelada de carbono. E isso permite também, né, por ele estar em blockchain, é um registro onde a gente consegue também fracionar esse crédito para trazer compensações, por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma parceria com a Gol de um voo. Então, vou fazer um voo, ter o cálculo dessa pegada de carbono através da mensuração, da metodologia de mensuração, e fazer a compensação automática via blockchain. Então, quando essa compensação é feita, a gente consegue também, 1 tonelada de carbono, como eu disse, é uma medida que, pensando para todas as emissões do globo, é pouco, né, pensando em 52 bilhões, mas, por exemplo, em um produto, em um copo, né, possivelmente ele tem uma pegada de carbono menor que 1 tonelada. Então, a gente consegue criar uma série de outras ferramentas para realizar compensações instantâneas já associadas a uma blockchain, sabendo que aqueles tokens, aqueles registros em blockchain são correspondentes a um crédito de carbono. Então, assim, trazendo um pouco mais desses pontos de como a gente ajuda, né, com a tokenização a salvar a floresta, justamente a facilitar esse acesso de uma forma, agregando segurança, transparência, né? Então, assim, todas as compensações que a gente realiza na blockchain, elas ficam registradas, né, nessa rede descentralizada, que garante também uma maior, dado que é um certificado, né, a gente ter justamente um acompanhamento, né, de toda a vida daquele certificado, né? Então, isso também resolve muitos problemas em questão de segurança e acesso, né? Então, assim, trouxe alguns pontos e espero que tenha ficado claro, Joana. Qualquer coisa a gente pode conversar depois. Obrigada, Felipe. Eu acho que a interação com o público está muito legal, né? Já temos uma pergunta também, vou fazer para o Vinícius. Patrícia Vasques, ela falou lá, gostaria de saber se o inventário de GE da empresa de engenharia foi auditado por terceira parte e como foi esse processo? Tá, é o que eu estava falando. O programa, o GHG Protocol, ele tem 3 níveis, tá? Ele tem um nível bronze, prata e ouro, né? Então, assim, no primeiro nível você inventaria só as emissões do escopo 1 e 2, que seriam aquelas que estão sob o controle e o comando da empresa. No nível prata, você inventaria, você faz o inventário completo, que são os 3 escopos. E o nível ouro é aquele onde, além de fazer um inventário completo, você faz um inventário auditado pela terceira parte. Então, nós da Dimensional, é o que o Antônio estava falando, que você tem que buscar uma visão e começar a implementar. Então, assim, a gente já implementou, no nosso primeiro ano, a gente implementou um inventário completo, que foi o ano base de 2020, que foi divulgado em 2021. E agora, em 2020, ano base de 2021, agora nesse ciclo que a gente está para ser divulgado em 2022, a gente já está com o inventário auditado por terceira parte. Então, a gente tem uma empresa que nos dá o suporte para essa estratégia e para esse planejamento de gestão de gases de efeito estufa. E agora a gente acoplou mais uma empresa de auditoria internacional aí para poder estar realmente fazendo essa auditoria de terceira parte sobre o nosso inventário. Então, esse ano a gente vai estar, sim, divulgando o inventário completo e auditado por terceira parte. Ótimo. Vou fazer um parêntese aqui, né? A Firjan, ela tem essa função, né, de
informar, orientar e ajudar as empresas nessa trajetória da sustentabilidade. E a gente tem disponível no site da Firjan um manual de elaboração de inventários de emissões de GE corporativos, né? Algumas empresas aqui no estado do Rio, elas têm obrigação de reportar o inventário verificado ao órgão ambiental estadual. Então, a gente, como federação, a gente tem contribuído nessa trajetória, incentivando tanto aquelas que têm obrigatoriedade de fazer, porque é uma obrigação legal, como aquelas que não precisam reportar, mas que é importante elas entrarem nesse mercado, fazerem a gestão das suas emissões, né, e seguir essa trajetória aí que a Dimensional seguiu. Então, quem quiser saber um pouco mais, né, sobre, eu sou uma pequena empresa, como é que eu faço meu inventário? É caro? Eu preciso contratar uma empresa para fazer o meu inventário? Leia primeiro o manual, lá tem um passo a passo, e aí você vai entender que eu acho que a primeira coisa é você tentar entender onde você está pisando, para aí você se planejar e traçar uma estratégia de começar a inventariar suas emissões e seguir aí por essa trajetória que a gente está conversando aqui hoje. A gente tem algumas perguntas. Posso pegar aqui uma pergunta que chegou agora, mas que eu achei muito interessante? Tem, claro, é para você, né? Eu gosto da Ana Paula. Assim, quem sabe faz ao vivo é pescar qualquer uma coisa que vem aqui. Essa é interessante, da Ana Paula Sá, uma pergunta bem interessante. Vinícius, você poderia fazer uma relação... Bem, primeiro eu queria parabenizar essa iniciativa da Firjan, tá, que você falou agora, que eu acho espetacular essa iniciativa da Firjan de estar auxiliando aí e promovendo aí essa conscientização. Além da conscientização, vocês estão dando ferramentas para as empresas para poder fazer essa contabilização. Então, espetacular, a Firjan está de parabéns. Então, a Ana Paula perguntou assim, Vinícius, você poderia fazer uma relação de metro quadrado de obra executado versus produção de gases de efeito de estufa versus compensação de carbono, e pergunta se as obras foram do Minha Casa Minha Vida, baixa renda. Então, assim, a gente tem os dois braços de atuação aqui na Dimensional. A gente atua no mercado de desenvolvimento imobiliário e a gente atua também no segmento de engenharia. Então, a gente tem tanto construções econômicas, né, que é o Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. A gente tem casas de altíssimo padrão, a gente está construindo as 3 primeiras casas com certificação ambiental do Rio de Janeiro. Então, e, por outro lado, a gente tem também no segmento da engenharia a parte de infraestrutura viária, então a gente tem usina de asfalto, então nós somos bem diversificados aí na atuação. O que eu acho que é bacana e importante do inventário e do planejamento de gestão estratégica do clima das empresas é o seguinte, nós temos que criar indicadores. Por quê? Porque um ano você construiu 500 unidades habitacionais, no outro ano você construiu 1.000, no ano você construiu 100, no outro ano você executou 10.000 toneladas de pavimentação asfáltica, no outro você executou 50.000. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o levantamento do nosso inventário, ele é subdividido por centro de custo. Então, nós temos no nosso inventário subdividido por centro de custo de cada operação da empresa. Então, a gente sabe quanto a matriz gerou, quanto que o nosso depósito central gerou, quanto a nossa usina de asfalto gerou, quanto que as nossas edificações geraram de gases de efeito estufa naquele determinado ano base. E aí, com isso, a gente fez exatamente isso que ela nos pediu aqui, que ela está pedindo, que eu tenho indicadores que eu fiz de emissão de gases de efeito estufa na empresa como um todo, por real faturado, eu tenho indicadores de emissão de efeito estufa por metro quadrado construído de cada centro de custo nosso, eu tenho indicadores de produção de gases de efeito estufa por tonelada de asfalto produzida e aplicada. Então, assim, com isso, a gente criou esses indicadores de acordo com as operações da empresa, e aí, ao longo do tempo, a gente vai acompanhando a evolução desses indicadores, fazendo essa comparabilidade. Por quê? Porque a meta é reduzir a emissão, não é ficar compensando. Então, a gente tem que criar esses indicadores por serviço. Como eu falei, a gente usou a metodologia GHG Protocol, que ela tem
essa robustez de contabilização, mas ela também tem a transparência, o lado da transparência. Eu acho que isso aqui é bacana. Então, Ana Paula, se você entrar no Programa Brasileiro de GHG Protocol aí no site deles, vocês vão poder acessar aí os inventários de todas as empresas, e aí, quando você acessar o nosso inventário em PDF, você vai ver, e tem diversas outras, na Construção Civil são só 5, mas as maiores estão, a MRV, que é a maior construtora do Brasil hoje, ela está lá, tem o inventário dela, então tem diversos dados que são muito bacanas. Eu acho que essa parte da transparência tem tudo a ver com o ESG, tem tudo a ver com a governança corporativa, com essa nova relação de comutatividade do empresariado com a sociedade. Então, se você também quiser, no nosso site da Dimensional, está lá em cases técnicos, nosso inventário, tem todos esses indicadores. Eu acho que isso daí é uma gestão que a gente faz, que a gente tem que ter transparência total com a sociedade, para agregar e impactar positivamente a sociedade. Então, a transparência, para mim, é um pilar fundamental. Então, tomei um tempinho aí, mas achei a pergunta interessante aí, Antônio, Felipe, se vocês quiserem complementar. Acho que o Antônio quer complementar, né, Antônio? Eu até ia falar porque a gente conhece bem o setor de construção civil, porque a MRV é cliente da Oi Carmo, é cliente do Climas, faz o inventário pelo Climas. O Climas, ele é uma ferramenta assim, altamente customizável, né? Então, a gente pode fazer o inventário de gases de efeito estufa de uma grande empresa do setor de produção de proteína animal do agro, e também a gente pode fazer o inventário, né, de uma construtora que toca não sei quantas obras ao mesmo tempo. A MRV é a empresa que acho que tem mais parâmetros cadastrados no Climas, né, que está mais parametrizado, porque eles fazem essas métricas que o Vinícius bem colocou, por obra que eles tocam. Então, eles têm as métricas muito bem definidas para saber ali, se naquele projeto especificamente, como é que aquilo está impactando em termos de CO2, né, no inventário deles. E aí é muito isso, assim, você tem um momento de olhar e começar esse trabalho de quantificar, e depois vem um momento posterior, que é o de fazer essa gestão mês a mês, sabe? Deixar de olhar para o seu inventário uma vez por ano e ter esse acompanhamento para medir esses indicadores com uma periodicidade o maior possível que seja, e ter as informações muito organizadas, porque aí você, numa estratégia de descarbonização, numa estratégia ESG, você tem metas e indicadores ali que você sabe exatamente de onde estão vindo as suas emissões, se o que você está fazendo, se o que está em curso está surgindo resultado ou não. Então, você consegue ver isso de um mês para o outro e não mais de um ano para o outro. Então, isso é super relevante para você chegar no final do próximo ciclo realmente com, né, já ter deixado as bases ali para, se não ter avançado tanto, pelo menos ter iniciado um processo ali de mudança dentro da empresa. Né, sair da figura de reporte e passar para atuação mesmo. Legal, gente. Acho que acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, não, porque a gente não tem a noite toda, né, a madrugada toda, temos que parar no horário, mas eu vou fazer algumas perguntas ainda. Felipe, acho que essa pergunta é para você. Eduardo Azevedo, boa noite. Como um pequeno proprietário de terra sensível à preservação ambiental pode ter benefício no mercado de carbono? Existe um ponto econômico em área para obter esse benefício? Ou seja, acho que é uma pergunta que muitos, né, proprietários de terra que preservam as suas matas, né, gostariam de ter essa resposta. Como que eles participam desse processo? Poxa, ótima pergunta. É super legal essa questão, assim, porque hoje esse é um dos grandes desafios que a gente tem, justamente a certificação de áreas que não sejam, por exemplo, hoje os projetos que a MOS tem como parceiro são projetos de áreas que estão entre 50 a 150 mil hectares, né? 150 mil hectares é o tamanho da cidade de São Paulo, como um todo. Então, são áreas muito grandes. Isso tem um motivo, justamente porque são os custos fixos que a gente tem justamente para ter a certificação da Verra, por exemplo. Então, hoje, para a gente conseguir ter um processo de auditoria desses créditos, para começar a ter essa originação, é um processo longo
e caro, para justamente ter todo esse estudo com imagem de satélite, com a equipe da Verra, para ter um monitoramento contínuo desse projeto, né? Então, assim, quando a gente tem a certificação de carbono, não é uma coisa que acontece de uma vez depois, e esses créditos vêm para o proprietário, né? É um período de 30 anos onde essas áreas estão ali se comprometendo a ter essa preservação, né? Isso pelo protocolo da Verra. Isso, né? Então, esse tempo traz um custo fixo muito grande que traz essa barreira inicial, essa barreira financeira, justamente para a gente conseguir certificar terras menores. Então, por ser um processo caro e ter essa viabilidade depois, justamente de conversão do custo do crédito de carbono, né? Então, hoje é super importante, né, ter o apoio de todo e qualquer proprietário de terra com a preservação, tanto para a preservação do planeta, né, como um todo, para ter isso em questão de causa, mas em questão econômica é um grande desafio. É um desafio que a MOS também está buscando atuar, que é justamente trazer protocolos, né, que consigam ter justamente essa segurança, ter toda essa estrutura que a Verra tem para certificação de créditos e trazer isso em soluções tecnológicas que consigam também comprovar essa adicionalidade de terras menores, mas sem a necessidade desse custo fixo tão grande, né? Então, hoje, sim, é difícil o acesso de terras menores, por conta do custo fixo que a gente tem para certificação, mas que, dado a crescente que a gente tem para buscar novas tecnologias e formas de originação desses créditos, né, novos protocolos, né, e como a gente coloca protocolos que já são bem estabelecidos e conseguem comprovar essa adicionalidade com tecnologia para trazer essa geração. Então, assim, é um desejo muito grande que isso comece a acontecer, né? Se você é um proprietário de terra e está pensando como isso, assim, com certeza essa terra que está de pé tem um grande valor, e que a gente consiga trazer também um valor econômico, assim, em um período curto de tempo, porque, sim, o somatório, né, dessas áreas também tem um papel fundamental na regulação do clima e diversas outras adicionalidades, né, como a gente comentou, biodiversidade, a preservação do solo como um todo, a preservação de nascentes, né, que a gente tem também, né, que muitas nascentes em pequenas terras como um todo, enfim. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma coisa muito viável economicamente nesse momento, mas que tem, assim, coisas sendo construídas, inclusive aqui dentro da MOS, para facilitar esse acesso de outras terras, né, pequenos e médios proprietários de terra. Ótimo. O Antônio que quer compartilhar alguma experiência, informação com a gente também sobre esse assunto. Antônio? A gente recebe muito esse tipo de dúvida, essa procura, assim, quase todo dia deve ser, né, das centenas de pessoas que procuram a gente, acho que uns 80% acaba caindo nesse contexto. A WeCarbon começou lá atrás desenvolvendo uma metodologia, né, para ser aceita dentro do MDL da ONU. Era um grupo de jovens ali que estudava o tema da mudança climática. Ele falou, acho que tem uma oportunidade aqui de um projeto de carbono interessante, que pode ajudar algumas empresas. E aí eles, né, tratavam isso muito academicamente e submeteram essa metodologia e acabou sendo aceita, né? E aí, por orientação do professor Gilberto Braga, da UFMG ali, que estava muito próximo dos meninos, né, a gente fala, né, eles estão aí liderando a WeCarbon há 16 anos, surgiu o embrião do surgimento da empresa. De lá para cá, a gente deve ter aprovado umas 4 ou 5 metodologias dentro do mercado voluntário, né? Então, mais do que, assim, atuar registrando os projetos enquanto serviço de consultoria, a gente atua muito ativamente propondo novas metodologias que podem ser implementadas, etc. Entra um pouco muito naquilo que o Felipe estava falando, né? Algumas questões básicas para o pessoal que talvez esteja assistindo a gente, para saber, né, será que eu devo ir atrás, tentar explorar mais se a área que eu tenho aqui é viável ou não? O que a gente pode falar é o seguinte, ela tem que estar sob comprovada ameaça de desmatamento mesmo, então se ela estiver numa fronteira onde existe uma fazenda, toda uma segurança por perto e aquilo não for desmatado, dificilmente vai ser uma área elegível. Se for reserva legal, né, existe uma obrigação legal de proteger aquela área,
então também não seria elegível. Existem alguns casos assim muito específicos que, mesmo sendo uma reserva legal, se vê, né, se configura que existe ameaça de desmatamento, existe um vetor indo para cima, e aí, dependendo do caso, pode ser que haja isso. Entra a questão da escala, né, então o tamanho da área é muito importante, porque recai nisso que o Felipe falou, né, você tem um custo de consultoria, de auditoria de terceira parte, o processo de registro de um projeto pode levar 1 ano, mais de 1 ano talvez, então você, além do investimento ser alto, né, e na Oi Carbon a gente até faz um trabalho preliminar ao registro de avaliação técnica e econômica para saber o projeto é elegível, existe metodologia, e qual que é o retorno financeiro em virtude dos custos que você vai ter, para aí sim o nosso cliente bater o martelo e falar, eu vou em frente com o registro. E aí nessa parte do registro, os custos são elevados. Então, por todo esse esforço, às vezes se a área é muito pequena ou está muito no limiar ali do que é possível, fica um negócio muito de trocar figurinha, né? E aí o negócio, do ponto de vista de crédito de carbono, acaba perdendo sentido. Mas eu achei muito interessante a fala do Felipe, e que eu gostaria de cumprimentá-lo por isso, porque não é porque uma área ou que um projeto numa indústria ele não seja elegível para a geração de crédito de carbono, que ele deve ser escanteado, que ele deve ser deixado de lado, que ele deve ser olhado pelas organizações. Existem muitos benefícios socioambientais atrelados a projetos sustentáveis. E que, por exemplo, como o Vinícius trouxe, podem se tirar outros proveitos, seja de posicionamento, de marca, de mercado, seja através da emissão de um título temático com o mercado financeiro. Então, existem outras oportunidades quando a gente fala em projetos sustentáveis. Os projetos de carbono, eles têm critérios muito bem estabelecidos. Porque, né, a gente até comentou que os projetos, eles são talvez muito densos, burocráticos, e a tecnologia está vindo para fazer isso deslanchar. E eles são dessa forma porque, se a gente for parar para pensar, a responsabilidade que existe em cima dos créditos de carbono, ela é gigante, porque a gente está contando que isso está levando a gente a um cenário de menor emissão, né? Que a gente está realmente fazendo tudo certo ali, conectando as empresas que estão gerando os créditos com as empresas que estão compensando as suas emissões, para que isso lá na frente a gente tenha um cenário menor. Então, se o negócio for assim, um tanto quanto vazio de metodologia, um tanto quanto frouxo, a conta ali na frente não vai fechar, a gente vai estar achando que hoje a gente está fazendo um baita esforço que vai dar resultado, e lá na frente a gente vai ver que a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera não está nem perto daquilo que a gente imaginou já estourou há muito tempo. Então essa seriedade, essa questão que permeia o mercado de crédito de carbono, e a gente está falando em atingimentos de meta de médio, de longo prazo, né, até 2050, ser net zero, torna essa questão assim bastante sensível, tem que ser olhado com bastante cuidado. Gente, já estamos no finalmente aqui do nosso horário. Queria agradecer a participação de todos. Eu quero só ler um último comentário aqui, que está no chat do YouTube, da Maria Thelma da Costa. Ela escreveu assim: professores e alunos da Escola Municipal Washington Luiz acompanhando, tema extremamente importante. Então, você viu como é que esse tema está atraindo, né, não só os empresários, mas professores, alunos. Eu acho que isso mostra a importância desse debate, desse diálogo, né, para atingir tanto o setor empresarial como o engajamento da sociedade nesse tema também é super importante. E aí eu vou passar a palavra individualmente para cada um, vocês falarem suas últimas mensagens para a gente encerrar o nosso debate aqui de hoje. Começo pelo Vinícius. Vinícius, faz aí seus comentários finais para a gente seguir no encerramento. Acho que o meu comentário final é só o agradecimento à Casa Firjan, a você, aos demais panelistas e a todos que estão investindo um tempo para nos assistir, todos e todas aí que estão acompanhando esse nosso debate, essa nossa troca de ideias, e dizer que eu acho que
reafirmar, né, aquilo que eu já disse antes, que isso daí é algo que é incontornável, né? A gente tem essa questão da emergência climática, já não é nem mais agenda climática, é emergência climática, e isso requer o engajamento e envolvimento de todos as partes interessadas da sociedade como um todo. E, mais uma vez, eu acho que isso daí é algo que, para quem é empresário, isso vai virar uma agenda obrigatória, então não é mais uma opção, é uma adaptação. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje. No mais, agradecer a todos, todas, vocês aí, a Firjan, e parabenizar o alto nível dos panelistas, que o Antônio e o Felipe realmente agregaram muito conhecimento aí nessa início de noite de hoje. Obrigada, Vinícius. Passo a palavra para o Felipe. Bom, queria também agradecer a Firjan pelo convite, estar aqui representando a Almaz, é um grande prazer pessoal também. Dizer que eu aprendi muito também com vocês hoje, Vinícius, com o Casey, Antônio também, com toda a sua fala e complemento que você trouxe, muito obrigado. Todo mundo que está buscando mais sobre o tema, eu acho que seja uma jornada longa, né, que a gente esteja cada vez mais buscando conteúdo, buscando entender justamente, né, o que está por trás de ações a favor do clima, né, dessa importância que o Antônio trouxe há pouco, que isso não é uma ação para o curto prazo, né, então a gente está em cima, está entendendo, está buscando mais visão do que realmente está acontecendo, isso é muito importante, né, como cidadão, né, como nosso posicionamento como sociedade como um todo. E, assim, do mais, reforçar uma abertura também, porque, assim, é um tema vasto, né? Então, assim, acho que pontos que a gente trouxe aqui podem ser expandidos em uma conversa que a gente teve aí nas últimas 1h30. Então, assim, caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais, assim, coloco a minha abertura, a abertura da Almaz também para a gente estar trocando e buscando aí novas ações, novos contatos. Então, obrigado e uma ótima noite, pessoal. Obrigada, Felipe. Antônio, agora a palavra é com você. A gente inverteu, né, a ordem. Você começou, agora você termina. Legal. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade mesmo. Eu adoro o tema, então se deixar eu fico falando. Eu gosto, né, passo o dia inteiro em reunião com o cliente, né, tentando educar o mercado, tentando falar o que tem que ser feito, e eu adoro o tema. E é muito especial, assim, ver um pessoal novo, né, de escola, acompanhando o fórum aqui, super interessado. Eu, né, trabalho na área comercial aqui da Way, sou gerente de novos negócios, né, contratei recentemente, aí tive 2 processos seletivos abertos, e é muito bom ver, assim, uma galera nova chegando, interessada no tema, engajada. Eu que trabalhei com sustentabilidade, eu sei que o momento que a gente vive é muito desafiador, a gente tem que fazer as coisas para ontem, mas ao mesmo tempo é muito gostoso finalmente ver as pessoas engajadas, ver os jovens interessados, ver que é um tema assim super relevante e que eu vejo assim uma mudança, é meio que a passos de formiguinha às vezes, né? Mas a gente vê as empresas, o setor corporativo, né, tendo uma mudança de perspectiva, no sentido de a mudança do clima é mais alguma coisa que eu vou ter que me preocupar, ou que eu vou ter que gastar, ou que eu vou ter que investir, ou que eu vou ser taxado. A gente tem que, né, aos poucos mudar essa mentalidade, mudar essa perspectiva e talvez trazer isso muito próximo da nossa realidade, assim. Não adianta nada a gente cuidar da nossa empresa, de onde a gente trabalha todo dia, e não cuidar do planeta, e não cuidar, porque senão não vai ter empresa para a gente trabalhar, senão a gente vê no Brasil, né, todo verão, todo início de verão aí, as catástrofes ambientais que vão se agravar. Então, assim, famílias inteiras que morrem alagadas, soterradas, com deslizamento, sabe? Isso é horrível e isso, assim, tende a ficar pior se a gente não fizer nada. Então, a reflexão que eu deixo é essa, de tentar mudar um pouco a perspectiva do ponto de vista como é que isso afeta o meu negócio
e muito mais de como é que afeta as pessoas próximas a mim, se eu não fizer nada, que mundo eu estou deixando, né, para as futuras gerações. Esse é o conceito de sustentabilidade, de mundo mais sustentável, e a gente não pode perder isso de vista, assim. Tem as questões, a questão de tangibilizar tudo isso, o impacto financeiro, para, né, acender a luz para que realmente as empresas tomem medidas, mas fundamentalmente de que mundo a gente está deixando, né, para gerações futuras. Porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele não vai ser nosso, é um legado que a gente está deixando e que a gente, né, está deixando para as futuras gerações para ver se vai dar certo e se elas vão colher o fruto daquilo que a gente está fazendo agora. Então, tem que até ter um desapego, né, dos tomadores de decisão, porque não é um projeto que você vai ver resultado hoje ou amanhã, é um negócio que você está deixando para o futuro mesmo. Então é isso, agradeço demais aí a oportunidade, né, espero que sempre que tiver esses painéis podem chamar o pessoal da Wecarmo, ele está sempre participando, e foi um prazer ter essa troca e cumprimentar o Vinícius, cumprimentar o Felipe aí também, né, pelas falas, e a Andréia aí por intermediar. Gente, foi um prazer, né, estar aqui nesse início de noite com vocês, tratando de um assunto que para mim também é muito importante e é muito valioso, né, porque eu trabalho nessa agenda de clima já há bastante tempo, e a gente, como o Antônio acabou de dizer, né, agora as empresas estão mais engajadas, a sociedade está mais engajada, e a gente vê esse início de mudança de cultura, de paradigma, isso é super importante. E a Casa Firjan está sempre de portas abertas para receber, né, um ambiente de diálogo, né, de compartilhamento de informação e de conhecimento. Eu acho que essa é uma das nossas funções aqui. E agradeço mais uma vez a todas as pessoas que acompanharam o painel, né, esse debate vai ficar gravado no YouTube, então quem não conseguiu saber, alguém poderia ver isso, não viu, mas fique à vontade, compartilhe o link do YouTube depois, e a gente vai estar aqui sempre à disposição para contribuir com esses debates e assuntos que são super importantes para as empresas e para a sociedade. Um abraço para todos, gente, até a próxima. Obrigado, Andréia, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.